que neste momento podem ser observados, o resultado lá na frente vai ser esse, vai ser aqui. E é com base na visão do cenário atual que saiu uma projeção para a economia de cada país em dois momentos específicos, na projeção para 2050, daqui a 27 anos, e a projeção para 2075, daqui a 52 anos. E nos dois casos, a China aparece com o maior PIB do planeta, PIB nominal. Porque se tomarmos em consideração a paridade, o valor de aquisição que a moeda local tem, e índices de inflação, então há certas considerações no PIB que levam em conta a paridade, e essas análises já apontam tanto a feita pela CIA, a CIA publica com frequência vários números, né? População de países, PIB de países, a CIA faz isso publicamente, acho que é a única coisa que ela faz publicamente. E o Banco Mundial também, e a ONU. O Banco Mundial faz suas projeções e também traz números ou perspectiva ou números que já foram conferidos, né? Com relação à população de países, com relação a crescimento de economia e assim por diante. Então, tanto o Banco Mundial quanto a CIA apontam a China como o maior PIB por paridade no mundo. Mas a melhor análise ela é feita com base no PIB nominal. Porque a paridade ela tem muito a ver com renda per capita. Aí sim. Porque aí você leva em conta o que é possível comprar com aquela quantidade de dólares, porque o dólar é a moeda de referência para essas comparações, o que é possível comprar com dólar naquele país. Não é? Então, o aluguel tem um valor no país A muito diferente do aluguel no país B, comida tem um valor no país A muito diferente do país C, o país C tem custo de transporte, de produção, um custo muito inferior ao do país D, e assim por diante. Agora, então aí você leva em conta para fazer renda per capita, não é? Que é o poder aquisitivo, o que é possível comprar com a renda média. Outra coisa é o PIB nominal. O PIB nominal é muito mais objetivo, e é ele que está nesse levantamento aqui que nós temos, porque o PIB nominal, ele simplesmente indica o que os países estão produzindo ou devem produzir, sem qualquer consideração de valor da moeda local, de câmbio, relação dólar com a moeda local, nada disso. Produção em dólar. Simples, é objetivo e direto. E nesse caso, convenhamos, não há nenhuma surpresa em que comecemos com 2050, em que a China, não há nenhuma surpresa em que a China apareça em primeiro. Isso já todo mundo sabe que o crescimento da economia chinesa, com todos os problemas e entraves que foram verificados nos últimos anos, a economia chinesa cresce num ritmo que levará o país a ter o maior PIB do planeta, passando os Estados Unidos. E a projeção é de que a China alcance em 2050 41 trilhões e 900 bilhões de dólares, roçando ali nos 42 trilhões de dólares. Aliás, o depois da vírgula é sempre engraçado, né? Para projeções para um futuro ainda longínquo, né? Muito engraçado o risco e a pretensão da precisão, né? 41,9. Os Estados Unidos, 37,2, 37 trilhões e 200 bilhões de dólares. E aí vem, interessante que ontem falávamos sobre isso, que a Índia, em breve, terá uma economia maior do que da Alemanha e do Japão. Hoje, os Estados Unidos têm o maior PIB nominal, a China o segundo, o Japão o terceiro, a Alemanha o quarto e a Índia o quinto.
Mas está na cara que a Índia passará a Alemanha e Japão, que estão numa notória e preocupante estagnação. Inclusive, sim, o Japão. Notória estagnação. Uma dificuldade tremenda de manter níveis razoáveis de crescimento. E a Alemanha, que é a maior economia da Europa, a Alemanha com uma paralisação preocupante da sua atividade econômica, porque mão de obra vai chegando ao mercado. É um país, inclusive, que recebeu muitos imigrantes, então há uma oferta maior de mão de obra e menos oferta de emprego, menos investimento produtivo, um custo muito elevado de produção. Então essa estagnação, ela é visível. Então é claro que a Índia passará os dois, porque a Índia está a pleno vapor. Passará a Alemanha e depois passará o Japão. E então também não chega a ser surpresa que a Índia apareça em terceiro lugar nessa projeção para 2050. Aí vem a Indonésia em quarto lugar. Portanto, também a Indonésia em 2050, por essa projeção, também a Indonésia passará a Alemanha e o Japão. E a Alemanha passará o Japão. A Alemanha saltará para 6 trilhões e 200, o Japão com 6 trilhões. Né? 6 trilhões e 200 bilhões de dólares. A Alemanha, claro, sempre notando esse depois da vírgula, ele é uma tentativa arriscadíssima de exatidão. Mas a Indonésia é hoje um país com forte produção industrial. E esse é o ponto importante. Nesse levantamento para 2050, o Brasil aparece em oitavo. Né? É gozado isso. Virou quase um mote, não? Ou mais do que isso, um mantra. Ou mais do que isso, um provérbio. Oitava economia do mundo. Mesmo quando o Brasil está em 12º, 13º. Você ouve os discursos, nós somos a oitava economia do mundo, como se fosse uma posição fixa, permanente. Né? O Brasil nem melhora, nem piora a sua condição. Está sempre em oitavo. E não é assim, é claro. Mas, coincidentemente, tanto na projeção para 2050, quanto na projeção para 2075, o Brasil aparece em oitavo. Está lá na proverbial oitava posição. Em 2050, o estudo diz que teremos, então, da China ao Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Indonésia, Alemanha, Japão, Reino Unido e aí o Brasil com PIB, inclusive, superior à França. E a Rússia fechando o bloco dos 10 primeiros. Depois, México, Egito, Arábia Saudita, Canadá e Nigéria. Percebam que o Paquistão não aparece aqui, nos 15 maiores. Porém, por essa projeção, 25 anos depois desse cenário, o Paquistão já terá a sexta maior economia. E aí teríamos China em primeiro, Índia em segundo. Então, esse estudo mostra indícios de que, pelos rumos atuais, no cenário atual, quando você projeta isso, a Índia, em 2050, terá o terceiro maior PIB do mundo e, em 2075, o segundo maior, só atrás do da China. A China estaria, então, com 57 trilhões, a Índia com 52 trilhões e 500 bilhões de dólares, e os Estados Unidos com 51 trilhões e 500 bilhões de dólares. E aí uma diferença brutal do terceiro para o quarto, que é a Indonésia. Aparece com 13.700 e aí vem 3 surpresas dessa projeção para 2075. Nigéria, Paquistão e Egito. E aí o Brasil em oitavo. O Brasil, portanto, passando a Alemanha, o que, repito, isso aqui não é surpreendente. Projetar o PIB brasileiro maior do que o alemão, maior do que o do Reino Unido, outra economia que parece condenada à estagnação,
O México na mesma posição, porém já à frente do Japão, que vai para 12º. E aí a Rússia em 13º, Filipinas e França caindo para o 15º lugar. Chama a atenção, eu acho que é bem duvidoso que Nigéria, Paquistão e Egito superem o PIB brasileiro, que cada um deles tenha um PIB maior do que o do Brasil. Mas essa é a projeção. Então você olha o que acontece nesses países. Indonésia, Nigéria, Paquistão e Egito. Industrialização. Só que muitas vezes de setores específicos. A Nigéria tem muita diversidade, porque a Nigéria, ela tem como principal elemento da sua economia petróleo. Ela produz muito petróleo, muito gás e, claro, exporta. Mas não só petróleo, derivados. Né? Derivados, desde o material plástico até fertilizantes. Então, quando a gente fala petróleo, não é só aquilo que vai virar gasolina, óleo diesel, não. É diversos produtos que advêm da indústria do petróleo. E a Nigéria tem, portanto, o petróleo como o centro da sua economia. Porém, a Nigéria conseguiu também transformar-se, isso já hoje, não é uma projeção, hoje, a Nigéria tem um centro financeiro de importância internacional. É um dos mais importantes centros financeiros da África. E quando você olha renda per capita e quando você olha capacidade de investimento, a África do Sul é o país mais rico da África. Né? Mas a perspectiva de crescimento do PIB da Nigéria é impressionante. E a Nigéria também tem hoje uma indústria farmacêutica importante. Só, daqui a pouco nós vamos trazer o que pode impedir que essa projeção se realize nesses países. Paquistão, da mesma maneira. Paquistão tem um processo muito rápido de industrialização, mas há hoje uma grande dúvida, porque a industrialização paquistanesa, ela vinha sendo garantida basicamente com o capital chinês. A China passou a investir fortemente no Paquistão. Só que houve um golpe de Estado, patrocinado, idealizado pelos Estados Unidos. E o Imran Khan, que é uma figura muito popular, né, no Paquistão, até pelo seu passado de jogador, tal, de cricket, Imran Khan foi deposto nesse golpe de Estado. Um golpe que envolveu militares e parte do judiciário do Paquistão. Então a remoção do Imran Khan levou à ascensão de um governo fortemente impopular, mas que está encarcerando a oposição, inclusive o Imran Khan, que está reprimindo a população e, ao mesmo tempo, faz movimentos em direção aos Estados Unidos. Claro, por isso o golpe foi dado. Os Estados Unidos incentivaram esse golpe exatamente para que o Paquistão saísse da esfera de influência da China, pelo menos consideravelmente, não totalmente, porque há muitos investimentos chineses lá, e se voltasse para os Estados Unidos, como era na época do Mohammed Zia-ul-Haq, né, que presidiu, o militar que presidiu o Paquistão. E com o Imran Khan, houve uma aproximação muito forte entre Paquistão e China. Então, esse é o primeiro ponto. O que vai acontecer se o investimento chinês, que vinha bancando a industrialização paquistanesa, se esse investimento for reduzido ou até desaparecer em razão da situação política. Aí o Egito aparece em sétimo. O Egito que depende, além da indústria fincada ali na capacidade de prospecção,
o Egito tem o turismo como essencial para a sua economia. O Egito tem uma população muito grande e precisa que essa renda permanente seja mantida, que essa renda não sofra reduções drásticas. Para o Egito, a pandemia foi devastadora para a sua economia e para os empregos, porque afetou um setor que no Egito é essencial, que é o turismo. Mas também o Egito industrializa-se rapidamente. Então, o primeiro ponto, e outro aspecto, se você olhar distribuição da força de trabalho na economia da Indonésia, da Nigéria, do Paquistão e do Egito, assim como a distribuição da força de trabalho na Índia, você percebe um percentual elevadíssimo de gente trabalhando na indústria. O que significa salários mais altos que a média nacional. Ah, mas a indústria na Nigéria não paga nem de longe o que paga a indústria nos Estados Unidos. Mas não é essa a comparação. A comparação é o que paga a indústria nigeriana e o que paga o setor de serviços na Nigéria. O comércio na Nigéria. O setor agropecuário na Nigéria. A indústria paga mais. E é assim no mundo inteiro. A industrialização, ela não apenas acelera a produção de riqueza, transformação de matéria-prima em riqueza acumulada, como provoca aumento da média salarial. A indústria paga mais. E ela precisa pagar mais por causa da concorrência. Dificilmente você tem um monopólio industrial que não disputa com ninguém a mão de obra, porque é uma mão de obra com algum tipo de qualificação. Então os salários são mais elevados. Isso acaba provocando mais consumo e, portanto, incrementando a atividade comercial, as diversas atividades que formam o setor de serviços e a agropecuária. A indústria é essencial. Paquistão tem um problema. Há uma concentração dessa industrialização em 2, 3 cidades. E ainda algumas regiões muito pobres e ainda não atingidas por esse crescimento econômico. Inclusive na fronteira com o Afeganistão. E há regiões, aliás, que o Estado não apita coisa alguma. Inclusive as regiões que têm controle de grupos ligados ao Talibã. Mas agora com uma preocupação muito diferente, que é o Estado Islâmico. Não é? O Talibã não tem nada a ver com o Estado Islâmico. Pelo contrário, são inimigos. O Estado Islâmico tenta sabotar o governo do Talibã. Mas essa é uma outra história. E o Brasil? Eu repito, não acredito que Egito, Paquistão e Nigéria consigam ter um PIB maior do que o brasileiro. A Nigéria, a possibilidade é maior do que Paquistão e Egito, olhando hoje o cenário atual. Mas o que há em comum, e a Indonésia é impressionante. O que a Indonésia está produzindo e consumindo, isso é importante. Não é só exportador, há um mercado interno muito importante. O que significa aumento não só da renda, mas da qualidade de vida das pessoas. Que esse é um ponto essencial. Não adianta você ter um PIB extraordinário e a vida das pessoas não melhora em nada. E a riqueza produzida é mal distribuída. Aliás, esse é um problema crônico do Brasil. Crônico. Você pega o Paquistão, que é um país muito mais pobre que o Brasil. Hoje o Paquistão não aparece ali na lista dos 15, em 2050 não deve aparecer e de repente está lá em cima em 75, uma projeção. Mas a distribuição da riqueza produzida é muito mais equilibrada do que no Brasil.
A desigualdade, ela está presente em cada esquina das cidades brasileiras, nos campos brasileiros, nas escolas brasileiras. Mas qual é o desafio para o Brasil? Não basta olhar e falar, pô, que legal, nas duas projeções estamos na nossa proverbial posição. Somos a 8ª economia do mundo. E assim ficaremos. Não. Ou o Brasil investe em aquilo que estão chamando de neoindustrialização, a nova indústria, ou seja, a indústria com incorporação das mais novas e revolucionárias tecnologias. Ou não vai conseguir concorrer, porque o mercado hoje é aberto, não há reserva de mercado. O mercado é aberto. Você tem de ter capacidade de concorrer, inclusive com custo. Esse é o problema da carga tributária, né? Que eleva muito o custo da produção no Brasil. Esse é o ponto essencial. O Brasil precisa, não é reindustrializar-se, mas inovar mais fortemente, em larga escala, a sua indústria. E aí, os caras lá no Congresso, particularmente na Câmara, decidem que investimento em ciência, tecnologia e inovações, isso aí tem de estar sob o teto. Se não sobrar dinheiro para pagar o sistema financeiro, não tem dinheiro para tecnologia, para ciência e inovação. Ah, mas não é o Estado que tem de fazer isso. Tá bom, então digam onde foi que houve revolução tecnológica sem participação do Estado. Simples. A maior dessas revoluções, que é a internet, ela foi produzida com o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos, dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. É um projeto do Estado, que, claro, depois passou a ser explorado, como é natural, porque aí o Estado, uma coisa é ele produzir a revolução, outra coisa é ele querer ser dono do processo econômico. São coisas bem diferentes. Claro que as projeções, você depende de tanta coisa, né? O que haverá até lá? Guerras, mudanças no clima que podem inviabilizar regiões inteiras em produção agrícola, revoluções, pandemias. E claro, o cenário que está já mais do que desenhado, está começando a realizar-se plenamente, de um mundo bipolarizado com o risco de uma guerra de grandes proporções. Então não há nenhuma garantia de realização das projeções. Mas uma conclusão óbvia é que o Brasil, que tem potencialidades únicas, irrepetíveis no mundo, não pode perder essa nova revolução tecnológica. Senão, ficará condenado a exportador de comida e minério. Ronald. 1 minuto e meio para as 4 horas da tarde. Esse é o Bandeirantes Acontece. Daqui a pouco, o tema de abertura do Acontece com o Zaidan vira podcast. Eu Entendendo a Notícia. Procure aí nos seus agregadores de podcast de preferência, nas nossas redes sociais, no nosso site e também no Bandplay também. Daqui a pouco a gente volta, tem a participação ao vivo aqui do Milton Neves. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito.